Irmãos, tudo bem? Vamos lá. Eu estou me sentindo, depois do intervalo, que todo mundo encheu o bucho, na última aula de uma sexta-feira. Pessoal cansado, porque já está perto de 6 horas, eu vou tentar ser o menos enfadonho possível, se eu conseguir. Né? Mas o nosso objetivo, como o Cris falou, é trazer um pouco da teoria e tentar explicar para vocês que algumas vezes nem tudo é o som. Algumas vezes sim, beleza, ok? Do jeito que eu estou aqui, ó. Se eu meter a mão nesse cabo aqui, ele vai fazer uma zoada da meu, certo? Porque vai desconectar e tudo mais. E algumas vezes simplesmente não é, ok? Então a gente vai tentar percorrer esse trajeto. Se você sair daqui sabendo de alguma coisinha, pelo menos uma coisa que eu falar hoje, você disser, eu aprendi, foi o que eu estava falando com a Adriana ali, eu vou sair super satisfeito. Tá certo? Vamos lá, Caleb. Eu olho para aqui, o som que serve. Eu pensei nessa estrutura dessa imagem, né, gerada por IA, porque dia de hoje a gente utiliza inteligência artificial para nos ajudar, não é assim? Porque tudo que nós fazemos, vivemos, nos movemos, tem que ser para Jesus. Independente, pessoal, da gente estar aqui na igreja ou estar fora da igreja, você é um servo, ok? Então, por isso, diante do que Cris pediu, eu coloquei esse versículo para a gente iniciar. Cadê? Vai lá. Quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória. Repita comigo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu quando montei o slide, né, eu estava montando, com muita correria durante a semana, terminei hoje de manhã, que eu já estava com tudo na mente, eu só não estava conseguindo organizar. E para montar o slidezinho bonitinho, às vezes dá um trabalho que não é brincadeira, né? Aí quando eu terminei, eu fiz o teste, né, que eu tenho que fazer o teste. Aí eu chamei, mozinho, vem cá, olha aqui como é que tá. Aí fui mostrar para minha esposa, né? Aí disse aqui de novo com o versículo, né? Porque é um versículo que eu repito muito na minha vida. Porque nós temos que ser crentes dentro da igreja e fora da igreja. Em todos os momentos. É um cristão integral. E isso muitas vezes passa na nossa mente. A gente às vezes olha o irmão dentro da igreja, tudo mais, e quando vai fora da igreja, outras atitudes, uma fechada de carro, alguma coisa do tipo, né? Dá uma discussãozinha ali, quando vai ver, oxe, é o irmão da igreja, né? E a pessoa fica meio assim. Pessoal, para iniciar mesmo, vamos iniciar agora. Eu trouxe um pouco da minha biografia. Alguns já me conhecem de longa data aqui na igreja, né? Afonso, meu pai de EJC ali e tudo mais, né? Zilmar e tudo mais. E tem gente aqui do grupo que a gente faz parte, a gente está aqui na igreja há mais de 15 anos, tá certo? Mas tem gente que não me conhece como pessoa, tá ok? Vamos lá, Caleb? Então, eu sou cristão desde os 15 anos, me converti nos 15 anos. Sou multi-instrumentista, diferente de Sâmia, eu não orei a Deus para me dar, não. Foi necessidade. Foi, porque assim, deixa eu explicar para vocês. Eu me converti com 15 anos de idade e tocava apenas, estava iniciando no violão. Chegaram para mim na igreja que eu me converti, a gente está precisando de um baixista. Eu digo, eu não sei o que é isso. O menino chegou para mim, se lembra dessa época, né, assim? O menino chegou para mim, ó, quando eu fizer as notas aqui em cima no violão, tu toca na corda de cima no baixo. Quando eu fizer as notas aqui embaixo no violão, tu toca nas cordas de baixo do baixo. E tu fica olhando para mim o tempo todo. E foi assim que eu aprendi a tocar contrabaixo. Fiquei tocando dos 15 até os 21, 22 anos. Dediquei ao baixo, me dediquei ao violão, mas aos 22 eu adoeci. Eu tive lesão nos 2 punhos, lesão por esforço repetitivo. E daí eu tive que parar de tocar e entrei em depressão, foi um maior processo. Algumas pessoas que já escutaram, né, alguma pregação minha mais antiga sabem desse processo que eu passei. E eu fiquei dos 22 aos 30 anos sem tocar. Violão, baixo ou qualquer outra coisa. Diante disso, o que foi que eu pensei? Eu disse, Deus, eu não posso parar de tocar não, eu gosto muito de tocar, Deus. Aí o meu braço mais lesionado era o esquerdo. Graças a Deus, o dia de hoje não sinto quase nada. Aí com o direito eu comecei a aprender as notinhas do teclado. Fui fazer curso de técnica vocal, que eu não sabia cantar nada. Fiz 3 cursos e ainda não aprendi direito. Por isso que eu não canto, né? Mas eu fui me dedicando. Até gaita eu peguei para tocar.
Só para não ficar fora da música. Quando eu cheguei nos 30, Deus me deu uma estratégia de baixar a tensão das cordas, começar com violão de nylon e ir devagarinho. E daí eu fui e adaptei meus instrumentos todos e de lá para cá Deus vem abençoando, eu venho aprendendo. Mas me converti com 15 anos, multi-instrumentista, porque Deus assim o quis, me capacitou para ir fazendo, quebrando galho. Eu aprendi teclado, cadê Márcio? No Canto Novo. Mas precisava de um tecladista, banda, bora, eu digo, bora. Peguei o teclado com o Cris, fui treinar e aprendi teclado. Sou professor de História, né, formado pela UEPB, trabalho lá em Queimadas. Tenho um curso de Teologia pelo STEC e tenho um curso de Técnico em Áudio pela Companhia do Áudio, lá do Rio Grande do Norte, tá certo? Que foi um curso que a gente fez aí para tentar melhorar. Também o curso não foi assim, como eu disse, Deus foi capacitando. Já tirava férias e dizia, faz só isso aqui no som. Eu digo, Deus, eu vou fazer só isso. Né? Fazer só... Não, eu digo, não, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer uma coisa a mais. Então, quando ele que me deu o start, que ele disse, gente, é desse jeito, então por que eu não busco melhorar? E eu fui procurar o curso, tudo mais e fiz. E vamos começar. A gente está trabalhando com o quê? Com a nossa matéria-prima que a gente vai trabalhar. É um som que serve. E o que é som? Vibração, ondas. A gente tem que entender primeiro o que é o som, como o som age, para a gente poder domá-lo e trabalhar ao nosso favor, tá certo? Então o som, ela vai ser uma onda mecânica, uma onda que se espalha através do ar, ok? Então coloca isso, vai lá, Caleb. O som. Eu botei os gifzinhos para tentar quebrar um pouco a coisa, para ficar mais leve as coisas, certo? Às vezes quando vai ver um pandinha rodando aí, alguma coisa do tipo. Então o som, ele é uma onda mecânica, ou seja, ele se espalha através do ar. Se essa onda está indo, encontra isso aqui, ela passa? Não, ela bate, ou ela vai ser absorvida, ou vai ser refletida. E a onda sonora, ela tem algumas características. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Olhe para o seu lado. Para a direita, olhe para a esquerda. O som é livre aqui dentro da igreja? Não. O nosso som aqui, ele vai estar batendo em tudo que é lugar. O que vocês estão escutando aqui não é um som limpo, é uma reverberação do som que vem de lá. Olha a caixa onde é que está. Olha o retorno onde é que está. Não tem nenhum som posicionado para você, para o seu duto auditivo. Então o que você está escutando aqui são reverberações. E isso a gente tem que entender, porque isso causa muitas vezes uma estranheza no som. Você não vê o som nítido, claro. E algumas pessoas dizem, eu estou escutando aqui em cima, com a caixa perto do meu ouvido. Mas se eu venho para cá, eu já não escuto muito direito. E se eu for ali para trás daquela coluna? E quantas vezes não chega alguém lá atrás dizendo, né? Panda, eu não estou escutando isso. E eu tenho que explicar para ela, por isso que muitas vezes eu disse, não, é porque da posição da igreja. Porque para você compreender isso, você tem que compreender o que é o som. O som é uma onda. As ondas sonoras, elas agem de que forma? Elas se expandem através do ar até chegar ao seu duto auditivo. As ondas maiores, certo? Acima de 10 mil Hz, elas são mais diretivas. Por quê? Porque ela vai balançar várias vezes e ela vai em forma reta. Então, todo o que é agudo, médio agudo, que dá a clareza da voz, tem que estar virado para o seu ouvidinho. Tem alguma caixa virada para o seu ouvidinho? Então, isso já vai dificultar a chamada inteligibilidade da voz. Beleza? Vamos vendo isso aí. Então, o som é uma onda. Volta lá, por favor, Caleb. O som é uma onda mecânica longitudinal, ou seja, ela vai até longe, certo? Que se propaga através de meios como ar, por meio de compressão e rarefação. O nosso ouvidinho, ele escuta de 20 Hz, que seria uma frequência bem grave, até 20 mil Hz. Porém, né, ali a partir dos 18, 20, quase ninguém escuta. Ok? A gente vai ver por que isso. E quais são as características do som que a gente tem que saber? Passa, por favor, Caleb. Características do som. O som, ele pode ter uma tonalidade. Ele pode ser grave, muito grave. Ou pode ser agudo, igual o Mickey, né? Agudinho, ok? Então, primeira coisa, você tem que saber, pessoal, quem aqui é de coral,
quem é de instrumentista, certo? Tem que saber o básico do básico. Que nós temos grave e temos agudo. Algumas pessoas já chegaram aqui na igreja e diz: Panda, meu microfone não está legal. Eu digo: sim, está faltando o quê? Não sei. Eu digo, eu fico assim comigo, né? Se tu não sabe imaginar como é que eu vou te ajudar? Já teve casos aqui de um menino, eu não me lembro o nome dele. Ele chegou, botei a caixinha, foi no culto de mocidade aqui para ele, era uma banda de fora. Ele disse: vem cá, por favor. Eu digo: fala. Tu tira 300 Hz da minha voz, que eu não gosto desse grave. Tu coloca um pouquinho de reverb e aumenta 1500 Hz, que é para dar um pouquinho de médio aqui, porque eu estou querendo dessa forma. E ele chegou, eu fiquei... Por quê? Porque não é comum a gente estar estudando e estar percebendo essas coisas. Mas aí quem é cantor profissional, instrumentista, ou até mesmo de coral, tem que saber essa divisão do espectro audível. Porque quando a gente vai falar que o nosso ouvido escuta de 20 a 20 mil, e a gente tem que colocar instrumentos e vozes ali, a gente não pode botar um por cima do outro. Porque se eu pego um violino que toca na mesma frequência que a voz de Elisama, um vai cobrir o outro. Ou você escuta o violino ou escuta a voz de Elisama. Deu para entender? Qual é o meu problema quando eu tenho aqui muitas vezes com orquestra? Já viram o som do trompete como é? É pesado e a frequência dele pega muito o range de voz humana. Então quando você bota um trompete dando um ataque ali, cobre as vozes já naturalmente. Imagina microfonando um negócio daquele. Deu para entender? Então a gente tem que prestar atenção. Vamos lá. O som é uma onda. Se ela bate nos cantos, ou ela para, tá certo? Ou ela se espalha, dependendo da superfície. Beleza? O som, ele vai ter... Vai lá, Caleb, volta lá, por favor. Um tom, tá certo? Agudo ou grave. Um volume, ok? Que pode ser muito alto ou muito baixo, dependendo da pessoa. Certo? Eu não modifiquei o microfone, eu não mexi em nenhum momento aqui, eu estou apenas falando. E eu posso falar muito alto, ou posso falar muito baixo. E o controle está em quem? No sonoplasta? Na pessoa que está emitindo o som. Tá certo? Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Que muitas vezes você não se escuta por causa da sua própria emissão sonora. Ok? Se você se presta a cantar, você tem que ter aquela direção da voz. E colocar como meu pai, falecido pai, falava, que quando eu comecei a cantar, ele falava desse jeito até: meu filho, você está cantando para dentro. E eu dizia: que danado é cantar para dentro, pai? Não, tu canta e a gente não entende nada que tu canta, né? Ou seja, você tem que cantar para fora. Eu posso dar uma palestra para vocês sem microfone, não consigo? Todos estão me escutando? Mas eu também com microfone, né? Rebeca ontem. Não era a Rebeca ontem, é vocês, eu lá de trás. Certo? Eu posso falar para vocês desse jeito, mas eu posso falar para vocês aqui também. Eu tenho o controle da minha voz. Tá ok? Vamos lá, Caleb, de novo. Tom, vocês já viram, né? Grave, agudo. Volume, que seria mais forte ou mais fraco. E o timbre. O timbre seria a qualidade desse som, que define que isso aqui é um piano, né? O que define... Isso é uma madeira. E assim, cada coisa vai ter o seu timbre. A voz humana também tem seu timbre. Por isso que muitas vezes quando a gente trabalha com coral, trabalha com backs vocal, né? A gente tem um trabalho enorme para quê? Timbrar. Todo mundo cantar, soar como se fosse uma voz só, mas aquilo ali divididozinho, bonitinho e harmônico. E sem um tá sobressaindo o outro, que a gente chama de furar o coral, né? Muitas vezes tem uma voz ali que... E foi-se embora, furou o coral, né? Acontece, é raro, mas acontece muito. Então o timbre seria essa qualidade do som. Foi mal, só assustei ela. O timbre seria essa qualidade do som, tá certo? Então vamos lá, o som é uma onda que se propaga, que ela vai ter volume, vai ter timbre, tá certo? E tudo mais. Vamos lá, Caleb? Diante disso, essa imagem é bem importante, tá certo? Tudo que você escuta está entre 20 a 20 mil. Quando a gente vai fazer uma mixagem, o que é mixagem? É a gente organizar o som dentro desse espectro, isso é mixar. É a gente tentar aumentar um pouco aqui, baixar um pouco ali, jogar um para um lado, jogar outro para o outro. Mas cada um tem que estar na sua região.
Tá certo? Quer ver uma briga de faca grande dentro de um grupo instrumental? É você chegar num baixista, beleza? Né, Mazinho? E alguém vai tocar com a banda toda e faz isso aqui, ó. Certo? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou tocando numa região do contrabaixo, no grave, ó. Essa nota aqui, quem vai fazer dentro da banda é o contrabaixo. Aí o tecladista, né, que tem alguns tecladistas, que a gente vê na internet, eu fico rindo, que é o Cristo Redentor, né, tá com os braços abertos. Aí vem pro gravão aqui, ó. Aí o baixista olha pra ele e já fica assim, ó. Isso aí sou eu que faço, sou eu, é você não. Por quê, pessoal? Porque quando você vai, volta naquela imagem, por favor, Caleb, do range. Quando você vai, essa nota que eu estou dando aqui é um dó, ela vai estar aproximadamente ali em 200, 240, mais ou menos. Tá certo? Então os dois estão brigando na mesma frequência. Então você, no seu ouvidinho, você vai escutar uma coisa ou vai escutar outra. E muitas vezes, se o teclado errar, você vai pensar que é o baixo. Porque a frequência é grave. É a mesma coisa da guitarra. Eu estava no ensaio, eu não sei se foi dos adolescentes, de quem foi. Eu acho que foi dos adolescentes para a EBF. E estava a guitarra e o violão fazendo a mesma coisa no ensaio. Aí eu olhei, foi? Pronto. Aí eu disse, ó, tu que é guitarrista, toca do meio do braço para baixo, que é agudo. Tá certo? Que é para mudar o range de frequência. Porque aí cada um vai se escutar. Uma coisa importante, volta lá na imagem, Caleb, porque eu não decorei, não tem um nomezinho bem miudinho em cima dessa imagem, porque é um termo aqui que eu não consegui decorar. Presbiacusia. Aí você me pergunta, o que é isso, presbiacusia? Pessoal, quando a gente vai passando o tempo, com o passar do tempo, é normal que algumas partes do nosso corpo vão perdendo a resistência. Certo? E vão se modificando. A presbiacusia, o que seria isso? É você ir perdendo um pouco da audição nas faixas mais agudas por causa do seu tempo de vida. Isso é natural. Porém, o que é que acontece? Isso faz com que as pessoas mais velhas peçam para você colocar um agudo a mais. Porque ali a frequência de 16, 17, 18 mil hertz, ela não vai estar escutando. E isso faz com que as pessoas mais novas digam, está muito agudo, está estridente, está me agoniando. Então, por que eu quero trazer isso para vocês? Porque cada um de vocês escutam de forma diferente. Certo? Sendo o mesmo som, o mesmo sistema, mas vocês vão escutar de forma diferente. O que é que eu, como técnico, tento fazer? Equilibrar para deixar o menos desequilibrado possível. Mas a Rebeca escuta de um jeito, o Jeter é de outro, ele aqui de outro, e assim vai indo. Cada um tem sua audiçãozinha. Entendeu? E principalmente quando você vai ficando mais velho, certo? Você vai tendo essa perda auditiva natural. Ok? Para isso agora, eu vou passar um vídeo informativo para vocês. E logo nesse vídeo ele vai ter 3 exemplos. Você já preste atenção nesses 3 exemplos. E depois eu vou ter um teste auditivo com vocês. Para saber como é que anda a audição de vocês. Se vocês estão legalzinho ou não, né? Como é que anda a audição de vocês, tá certo? Caleb, a gente vai para o primeiro vídeo. Isso. Deixa eu só liberar tu, né? Eu tenho que te liberar aqui, né? Então, existem algumas frequências que a maioria de nós pode ouvir e outras que não podemos. Começaremos com a frequência básica que a maioria de nós ouve. A de 8.000 Hz. Hertz é a unidade derivada de frequência no Sistema Internacional de Unidades e é definida como ciclos por segundo. É uma homenagem a Heinrich Rudolf Hertz, a primeira pessoa a fornecer provas conclusivas da existência de ondas eletromagnéticas. E 8.000 Hz deve ser muito fácil para você ouvir. Mas se não consegue, você certamente tem um problema auditivo. Pronto? Vamos lá. Alto e claro, certo? Ótimo! Esperamos que a maioria de vocês tenha ouvido. Tomara que sim. Vamos para 12.000 Hz. Que tal este? Se você que está assistindo tem idade acima dos 50 anos, foi um tanto difícil conseguir ouvir. É melhor usar fones de ouvido para ouvir melhor, especialmente se você estiver em um local barulhento e cheio de gente. Ou apenas ouça o teste em um local muito mais tranquilo. Isso mesmo. Pode me ouvir? Ok, isso é assustador. Voltando ao teste. Então, se você tem mais de 40 anos, pode ser difícil conseguir, mas pelo menos tente.
Esperamos que você possa ouvir essa frequência de 14.000 Hz. Vamos lá. Você ouviu? Boa! Se não, tudo bem. Você provavelmente tem 40, está perto dos 40 ou já está nos 40 anos. Existem muitas frequências que nem as crianças conseguem ouvir, mas podem definitivamente enlouquecer um cachorro ou um gato. Não se sinta mal por não poder ouvi-las. Vamos para 15.000 Hz e a maioria de vocês não será capaz de ouvir, pois somente as pessoas com menos de 25 anos poderão. Pronto? Já! Você ouviu isso? Diga pra gente nos comentários se conseguiu. Agora vai ficar cada vez mais difícil, então esteja preparado para não conseguir ouvir. 17.000 Hz. Se você ouviu isso e tem mais de 18 anos, é realmente privilegiado. E agora 18.000 Hz. Ouviu? Uau! Mas e a próxima? Com certeza nenhum de vocês será capaz de ouvir, mas não fique preocupado. De fato, a frequência mais alta que os humanos podem ouvir é 20.000 Hz. Vamos lá então, 20.000 Hz. Você não ouviu? Tudo bem. Pessoal, esse teste ele fez pulando, tá certo? Alguns hertz. O próximo que nós vamos fazer, ele vai pegar de uma idade, certo? Tipo de 100 anos, e ele vai aumentando, ele vai ser contínuo, tá ok? Então, se você por acaso tiver alguma frequência que estiver incomodando muito, pode botar o dedinho, então baixa ali um pouquinho. Mas ele vai fazer o teste contínuo de 100 até 1 ano agora, tá ok? Você vai ver mais ou menos a sua idade auditiva. Não quer dizer que você tem. Se você não escuta quando parar em 50 ali, né? Não estou dizendo que você tem 50 anos, mas a idade auditiva, tá certo? Pessoal, por que eu quis trazer esse teste? Como vocês viram, várias pessoas pararam em momentos diferentes. Então isso mostra que todos nós escutamos, ouvimos de forma diferente. Ok? Então é isso que já vai botando na mente aí, né? A gente tem uma onda, essa onda se propaga pelo ar, essa onda se tiver barreira ela para ou ela volta para você. E cada um de nós escutamos de formas diferentes, tá certo? Vamos lá, Caleb? O próximo aí. A onda sonora eu já falei, pode passar desse aí, que eu não vou fazer cálculo de onda sonora com o povo aqui, né? Pessoal, por que isso é tão importante, tá certo? Ó, uma caixa dessa, aqui, beleza? Você está de frente para ela, ela está jogando o som no seu ouvido. Eu vou ter essa pandinha, sabia que tu ia gostar. Vamos lá. Ela está jogando o som no seu ouvido, certo? Mas se eu coloco uma barreira aqui na frente, se eu vou para trás desse banner aqui, eu já tenho outro som no meu ouvido, tá certo? Lembrem-se, os sons agudos eles são diretivos. A caixa tem que estar posicionada para o seu ouvido. Tanto que se eu chegar para qualquer um aqui, não é o meu, não, o meu está lá atrás, né? Se eu chegar para qualquer um, digo, ó, se posiciona aqui na frente da caixa. Você vai, não, deixa eu fazer esse teste pessoalmente, vamos lá. Vem cá, Marcelo, bem rapidinho. Tu tá perto. É rapidinho, é só um testezinho aqui, só para você dizer se isso acontece ou não. Tá ok?
para o povo não dizer que eu estou enrolando, né? Venha, suba aqui, por favor. Você vai ficar exatamente aqui, ó, nesse quadrado aqui de frente para a caixa. Você está escutando minha voz direitinho? Pronto, dê um passo para a sua esquerda. A esquerda é para cá, isso. Só para garantir, né? Mudou um pouco ou não? Deu para entender? A caixa de som, obrigado, viu? É só para falar para o povo que realmente isso acontece e não é coisa da minha mente. Por que eu estou fazendo essa analogia, pessoal? Porque essas caixas, elas não se movimentam. Elas estão fixas. Você que se movimenta com o seu ouvidinho para um lado e para o outro. E às vezes acontece, o grupo de Márcio. Tem quantos vocais? 14 vocais no grupo de Márcio, né? O coral, eu vou chamar coral de Márcio, né? 14 vocais. Quem tiver aqui é um privilegiado, está se escutando. Agora, cadê? Mateus, é Mateus, né? Mateus. Olha onde é que Mateus canta na ceia. Mateus canta na ceia aqui, nessa posição. Ele vai se escutar? Pouco e ruim. A reverberação que bate na parede do fundo e volta para o ouvido dele. E com banda, com todo mundo, ele não vai se escutar, né? Raíssa, ultimamente, daqui a pouco eu vou falar sobre os in-ears, né? Que é a questão dos retornos de ouvido, auriculares. Tá certo? Mas primeira coisa, certo? Essa onda, ela tem que ir para o seu ouvidinho. E você tem que procurar a melhor posição que você vai estar. Um problema grande que eu tenho com os meninos de caixa de som, de guitarra, de teclado, de qualquer coisa do tipo, né? O que é que escuta no nosso corpo? Onde é que está a orelha, pela misericórdia de Deus? Tá aqui, né, Márcio? Tá na cabeça. A cabeça fica onde? Em cima, certo? Aí eu pego uma caixa dessa, olhem para mim aqui. Posiciona a caixa aqui, ó, de guitarra, linda e maravilhosa. Beleza? E eu vou tocar aqui. Essa caixa está posicionada para o meu ouvido. Os abençoados que estão nesse banco aqui vão ficar tudo surdo. E o som não, está baixo para mim, não estou achando alto não. Por quê? Porque quando não é assim, toca na frente da caixa. Joelho tem ouvido, povo? Tem nenhum, né? Então o som vai passar direto. Deu para entender? Então são pequenos detalhes que fazem a diferença. Quer tocar com a caixinha de retorno, como eu já falei para os meninos, né? Posiciona ela para você, bota um pedestal, vira ela assim para o seu ouvido, bota ela assim, ó, entendeu? Por isso que a gente briga tanto para botar os fones de ouvido, porque o fone de ouvido a gente aumenta, cada um vai fazer do seu jeito, entendeu? Então vamos lá, continuando, Caleb. Ó, então o som ele pode fazer isso, ó, preste atenção nessa imagem, tá certo? A onda sonora vai, ela bate, tá batendo no teto, tá batendo nos bancos, tá batendo na lateral, tá batendo em todo canto aqui. Ou ela vai ser absorvida por um material mais leve, ou ela vai ser refletida e vai causar reverberação, que é a maioria das coisas que a gente escuta. Ok? Nossa igreja aqui, ela tem várias colunas. Cada coluninha dessa, o som bate e vai para um lado. Se você, do jeito que você está aí, eu vou convidar outra pessoa aqui para fazer outro teste. Vem cá, Mazinho. É tu. Tu vai fazer um teste simples. Tu vai sair andando daqui até lá no final da porta e vai me dizer se vai mudar o som da minha voz, tá certo? Oi, tudo bem? Ó, continuando o que a gente está falando, certo? O som vai bater, vai ser absorvido, vai mudar de direção. E daí esse som ele vai indo para um lado, vai para o outro. E aqui na igreja, como tem as colunas, o som vai modificando dependendo do local que você esteja. Certo? Tem algum ponto ali no meio da igreja que não há uma anulação de grave grande. Entre as três colunas ali, eu acho na coluna do meio. Quando eu aumento o grave aqui, quando chega lá, ele zera. Você não escuta grave. Aí você dá um passo para trás, você escuta. Pronto, Mazinho? Deixa ele voltar ali só para ele dizer. O som estava homogêneo em todos os locais? Não vai mudando conforme você vai andando? Por isso que de vez em quando eu estou na igreja, quando alguém está pregando, ou está tendo algum grupo, alguma coisa, eu fico andando dentro da igreja. Não sei se vocês já viram. Vou para um lado, olho numa caixa, olho no outro. Diga aí, pô, falo para um microfone, que o som muda. Eu estava pensando, inclusive quando eu cheguei na porta, eu acho que eu escutei melhor do que eu aqui. Porque ali eu olhei que as duas caixas elas estão meio que apontando para a porta ali. Aí estava bem nítido assim na porta. E aqui eu já te escuto já. Certo? Então tudo isso é posicionamento, pessoal, certo? Ah, Panda, por que tu não ajeita isso? Infelizmente não é comigo não, meu povo. Entendeu? Tem que tirar as caixas da parede ali. Teve uma vez, não foi Afonso das Antigas, a gente tentou tirar, o menino veio, mediu e só veio, mediu e foi embora.
não apareceu mais, entendeu? Então a gente tentou tirar as caixas da parede, afastar um pouquinho, virar para vocês. A gente pensa nisso, faz projeto, mas aí tem toda uma questão de logística, né? Não é só querer fazer. Tem logística, eu tô bem tranquilo, né? Então pronto, pessoal, o som muda. Então cada local, cada canto, o som muda por causa da reverberação, o som muda por causa da absorção, o som muda por causa do seu ouvido, ok? Vocês, vou fazer, quem usa é Pastor André, pasmem, né? Quando a gente, Caleb é prova disso, Caleb está lá atrás, Caleb escutou isso que eu vou dizer agora. Quando a gente começou as transmissões aqui, lá nos idos do século passado, né, antes da pandemia, aí a gente começou a transmitir tudo mais tal. Aí teve uma pessoa que chegou para mim, eu não sei se Caleb vai se lembrar desse episódio, disse: Pando, o que é que tu faz no som que a gente sai tão desafinado na live? Se lembra disso, Caleb? O que é que eu faço no som para sair desafinado? Né? Aí eu disse: não, o som ele capta o técnico. Ele não capta a sua voz, a sua projeção de voz, ele passa, né, pela sua caixa torácica, passa pelo seio da sua face, por toda, né, a questão do seu crânio, e ele reverbera dentro de você. O som que você escuta é um som que já vem reverberado dentro de você. Por isso que a famosa frase: eu gravei, minha voz é tão feia. Porque quando você... Não já escutaram isso ou não? Já fizeram isso de gravar a própria voz? Por que você diz isso? Porque você está escutando sua voz sem a sua reverberação interna. E tem gente que causa estranhamento diante disso. Tá certo? Então, diante disso tudo que a gente está falando, a gente está mostrando que não é apenas o sistema de som. Tem vários elementos que vêm junto com esse sistema de som para poder fazer um som de qualidade, né? Um som que serve, né? E o que não serve, a gente vai ver depois. Estou brincando. Vamos lá, Caleb? Eu parei onde? Eu estou indo para ali, né? Questão de microfones. Eu vou pular essa coisa aqui. Vai lá, Caleb, passa aí, por favor. Vamos para cá, pronto. Microfone, pessoal, o que é um microfone? O microfone ele age parecido com uma caixa de som dessa. Ele pega a sua energia mecânica da onda e ele vai entrar em uma cápsula que tem aqui dentro, ó. Se eu falar aqui, sai do mesmo jeito. Essa cápsulazinha tem uma membranazinha que ela vibra. E ela vai transformar a minha energia mecânica da onda do ar em energia elétrica que vai passar pelo amplificador e vai amplificar essa voz. Tá certo? É uma viagem louca. E é porque eu nem botei a fórmula para calcular a velocidade da onda sonora. Continuando. Então o microfone, volta lá por favor, Caleb. Cada microfone, ele tem uma coisa chamada de padrão polar. O que é isso? É o padrão de captação do microfone. Como ele capta a voz. Uns microfones são direcionais, ou seja, você tem que direcionar ele. Se você não direcionar, a voz não sai. Tá vendo eu falando com vocês aqui, ó, que ele tem uma direçãozinha? A direção dele é aqui. Ok? Então esse daqui é um microfone direcional. Você tem que direcionar ele para a sua boca. Assim... Não. O normal de você utilizar ele é de 2 a 4 dedos, no máximo, ok? Outra coisa, né? Para que servem os padrões polares? Observe ali o padrão polar cardioide, que é o que a gente utiliza aqui na igreja, tá certo? Ele é a segunda figura de cima para baixo na sua esquerda, pelo menos, cardioide. Você está vendo que ele parece um coraçãozinho? Essa partezinha, é um coraçãozinho ao contrário, Samuel. O Samuel ri ali quando eu falo coraçãozinho, né? Um coraçãozinho ao contrário. Por que ele é desse jeito? Ele está dizendo que ele capta na frente e atrás dele ele não vai captar, ele vai rejeitar o sinal. Para quê? Para evitar a microfonia. Eu vou baixar o microfone aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá dando microfonia? Não. Agora, se eu coloco a cápsula dele virada para o microfone, né? Aquele sonzinho lindo e maravilhoso dos ministros de louvor, quando a menina, Deus está abençoando, aí a menina fica aqui na ponta, faz assim. Não é assim que acontece? Né? Ou baixa assim, né? Ou então faz assim, né? Olha o microfoniazinho querendo vir, tá certo? Então, por isso que a gente deve saber como é o microfone. Então, o microfone, o que nós usamos aqui, ele vai ter, tem vários padrões polares. Aqueles são condensadores, eles já são mais abertos. Esse aqui é mais fechadinho, mas ele é direcional. Então, você tem que direcionar ele para a boca, né? Tem algumas pessoas que falam aqui. Isso dá um problema grande, né, Caio? É Caio que fala aqui, Prega aqui, Silvio Santos, né?
Pregador Silvio Santos. Por que dá problema, pessoal? Porque se o microfone não capta a minha voz, ele está captando alguma coisa. E essa outra coisa que ele capta a gente chama de ruído. E esse ruído pode ser uma pessoa conversando do lado, pode ser uma palma batida, pode ser qualquer outra coisa. E a gente tem que trabalhar sempre com uma relação boa do sinal e do ruído. A gente não pode permitir que o ruído seja maior do que o sinal, senão vai dar problema. A gente vai ter chiado, vai ter um monte de coisa. A forma de pegar no microfone, por incrível que pareça, pessoal, isso é uma besteira, mas é no meio dele, ó. Ok? Por que você não pega na cápsula? Porque muda. Não muda? Ho, hey, né? Hip hop. Né? Não tem gente que faz isso? Ó, eu estou aqui normal, ó, peguei na cápsula, mudou o som ou não? Muda o som, ok? Por que eu não devo pegar aqui embaixo? Eu não sei se vocês notaram hoje que quando o Samia estava falando aqui, de vez em quando acontecia isso aqui, ó. Deixa eu olhar se vai acontecer aqui, vai não. Ele dava uns estralozinhos, trec, escutaram isso? Aqui embaixo é a base de transmissão do microfone. Se você faz isso, você está tampando a antena dele. Aí você tampa a antena, você vai para longe, corta o sinal. No que corta o sinal, fica aqueles estralozinhos. Isso é somente quebra de sinal. Por que quebra o sinal? Porque é uma onda e alguma coisa está interferindo. Está no meio. Deu para entender? Então, quando quebra o sinal, é porque alguma coisa está no meio desse sinal. A gente teve problemas aqui na cantata do ano passado, não foi, Jeter? 2 microfones a gente não conseguiu ligar, porque tinha um painel de LED na frente, emanando um baita campo eletromagnético, cortando o sinal do microfone. E eu vou fazer o quê? Pedir para o menino, afasta o teu painel de LED. Mas era só as interferências, entendeu? Então, infelizmente, pessoal, áudio e energia não se dão bem. Se você passa um cabo de áudio de um lado, você joga o cabo de energia do outro. Por quê? Porque o abençoado da energia, ela gera um campo eletromagnético ao seu redor, que quando pega perto do cabo de áudio, gera ruído. Isso é em qualquer equipamento, isso é numa pedaleira de guitarra, num pedal de baixo, isso é no microfone, isso é no sistema de som. Se tiver um zumbido, que a gente chama de humming, né? Isso é lá para 60 Hz, fica pum, aí o cabo já diz, eita, é energia, não tem o que fazer. Ok? A gente tinha muito problema aqui de aterramento, mas aterraram os 2 ali, deu certo. Vamos lá, Caleb, deixa eu olhar aqui a hora, o tempo, 24 minutos, deixa eu adiantar. Então, microfones, pessoal, a gente tem todo esse tipo de microfone aqui, ó. Cardioide, supercardioide, omnidirecional que aponta para todo lado, pega tudo, pega até briga de vizinho aí, fofoca, qualquer coisa, ele está captando, ok? Padrão polar condensador, que são aqueles ali de cima, tá certo? Que eles captam bem mais. E o shotgun é um que ele, como o próprio nome diz, ele atira mais longe. Ele é mais direcional e pega com a distância melhor. Esse shotgun você vai saber qual é um microfone que é utilizado pelos jornalistas que fica assim em cima. Não tem nem aquela galera filmando e fica um jornal com coisa aqui, pronto, é aquele microfone. É chamado de shotgun. Por quê? Ele aponta e só capta aquela voz dali. Ele recusa todo o sinal na lateral dele. Tá certo? É um pouquinho mais caro, mas né, funciona. Bora lá, Caleb. Então a cápsulazinha, pessoal, do microfone, lindinho, maravilhoso. Certo? Então tenha cuidado, porque isso é uma membranazinha. Se você derruba, pode quebrar. Vai lá, Caleb. Forma de pegar, né? Distância ideal, 2 dedinhos, no máximo 4. Posicionamento, tá certo? Direcional, não é aqui, tá certo? Pregador Silvio Santos, né? Pessoal, quando você faz isso, o que é que acontece? Vocês estão vendo que eu estou falando com vocês, minha voz está saindo, mas está saindo um pouco, não está? Olha a diferença quando eu faço. Quando você faz isso, eu tenho que ativar uma coisa lá atrás chamada de compressor. O que é que o compressor faz? Ele achata a parte de cima, se eu gritar, não vai sair o grito, mas ele eleva a parte de baixo. E quando eu faço isso aqui, vai vir todo o ruído ao redor. Então, se eu aumento a compressão demais, pode ser que comece a gerar microfonia, vai dar muitos problemas. Tá certo? Ó? Deixa eu olhar aqui qual canal que eu estou aqui. Aqui, tá aqui, beleza? O que é que vai acontecer? Eu vou aumentar o ganho do compressor. Vocês vão começar a me escutar melhor. Estão me escutando melhor? Tá vendo que tá bem alto? Agora, se eu tivesse na posição correta, olha como vai ficar alto na posição correta. Oi. Deu para entender? Por isso que muita gente às vezes se espanta quando o pastor André pega o microfone de alguém, né? E fala, que o pastor André fala aqui, né?
A paz do Senhor, irmãos. Mas o outro irmão estava pregando assim. Teve um pregador que além de botar aqui assim, eu esqueci o nome dele. Qual é o nome dele que fala desse jeito? Tu sabe, Caio, que ele prega com aqui e fala assim, bem baixinho. Teve um pregador que veio aqui um dia desse. Pense como deu trabalho ajeitar o microfone dele. Porque ele falava baixinho assim, botava o microfone no umbigo. Aí eu tentava aumentar e nada de chegar e começar a gerar microfone e não tinha o que eu fazer. Pessoal, a minha função é somente uma. Deixar o som de vocês, independente do som, o mais inteligível possível. O melhor possível de voz, de instrumento, de qualquer coisa. Eu tenho que tentar deixar isso o melhor possível. Volta lá, por favor, Caleb. Segure de forma correta. Não na cápsula, não embaixo, beleza? No meio do microfone, posicionado, 2 dedinhos, 3 dedinhos, já ajuda muito. Controle o volume de voz, pessoal. Por favor, quem canta, emita som. Não canta assim não, porque fica difícil de ajeitar. Entendeu? Tem gente que canta desse jeito. Não precisa gritar não. O que é que está lá no slide? Lê, por favor, o 4. Controle o quê? O volume com a voz. Eu posso falar assim, você me escutar. Eu posso falar assim, você me escutar. Eu posso falar assim, você me escutar. Sou eu que estou controlando. Ok? Não é para gritar. Porque também eu fico agoniado. Quando alguém vem, irmãos, e não sei o que, e fogo do céu, e o tempo todinho assim, e não respira, e fica assim. Me dá ânsia, eu fico agoniado lá atrás, eu fico tremendo. Estou falando sério. Eu fico agoniado. Por quê? Porque para mim um som, ele tem que ser inteligível, e ele tem que ter suas pausas. Ter seus momentos de pressão, e seus momentos de descanso. É que nem uma música. Você vai ter um momento de relaxar, um momento de silêncio, você vai ter um momento de crescer. Tá certo? Então a gente tem que controlar o nosso volume. A gente não vai gritar, mas também a gente não vai ficar sussurrando. Quem canta, existe uma diferença enorme. Já é profissional para falar isso com vocês. Existe a voz falada e a voz cantada. Quando eu canto, a minha voz propagada, ela aumenta entre 3 a 6 dBs em comparação, decibel, em comparação à voz falada. Quando eu canto, a minha voz sai mais forte naturalmente do que eu estar falando. Ok? Então a questão é, controle. Se você já tem uma voz com muita pressão sonora, controle sua voz, contenha mais. Se você tem uma voz com pouca pressão sonora, aprenda a emitir. O curso de canto que a gente estava tendo aqui era só para emissão vocal, velho. A gente trabalhou aqui 3 meses a emissão vocal. Abra a boca e bota a nota lá onde tem que colocar. Deu para entender? Então muitas vezes, não sou eu, muitas pessoas chegam lá atrás, porque a voz da minha menininha lindinha, maravilhosa, não está saindo no som. Eu digo, infelizmente, não tem o que eu fazer, porque eu tento ser educadinho. Às vezes eu sou um pouco bruto no falar, às vezes eu falo assim, mas é porque a gente já conversou com algumas pessoas. Infelizmente não tem, eu dá vontade de falar, realmente, né? Mandar a menina cantar mais forte, mais vontade, que dá certo. Vamos lá, Caleb? Vamos lá. Conheça a sua voz e como usá-la de forma eficaz. Se você canta, observe o registro da sua voz. Veja o que é que fica melhor. Se grave, certo? Observe, então, no som, com aquele microfone. Um detalhe enorme. Uma vez, lá no Manaim, eu levei um microfone lá de cima da sala da mocidade, que é sala não, do refeitório. Aí Vanderleia foi cantar com o Chay. Aí Vanderleia, na hora que pegou o microfone e falou no microfone, disse: Panda, não tem um microfone melhorzinho não? Esse microfone está com a emissão tão ruim. Aí eu vi, teu não. Eu fiquei muito feliz com sua observação. Porque ela observou que não era o som, era a captação do microfone. Porque isso aqui, ela tem uma peliculazinha que se movimenta no microfone, que é a membrana. Com o passar do tempo vai ficando velha, vai perdendo a captação, vai perdendo a qualidade. E daí tem que se trocar. E o de lá que a gente levou naquele dia é o que é de uso comum, que já tem só Deus sabe quantos anos tem. Deve ser mais velho do que eu. Entendeu? E ela percebeu isso. É uma besteira? Mas eu fico muito feliz se na próxima passagem de som você chegar aqui e dizer: Panda, aumenta 200 aqui, tira 200 Hz aqui no meu microfone, me coloca um reverb, faz uma compressão, estou conseguindo chegar onde eu quero. Porque você tem que conhecer sua voz e como utilizar a sua voz. Já que você canta, e os meninos que tocam conheçam o seu instrumento.
Certo? Vamos lá, Caleb, que eu tenho que adiantar um pouquinho, só tem 17 minutos e tá. Pessoal, não teste microfone assim, pela misericórdia de Deus. Tá certo? Coitadinho, não fez nada para você chegar aí. Você, querendo ou não querendo, você não faz isso. Ó. Você faz, certo? Isso afeta a cápsula, isso machuca o bichinho. Tá certo? Um bichinho desse aqui, ó, lindo e maravilhoso que a gente tem, tá certo? Ó, é o de ele com a base. Então, quando você derruba ele ali de cima, você está me fazendo chorar lá atrás. Tá certo? É você derrubando ele aqui e eu chorando lá. Eu olho assim, sinceramente. Pessoal, não é porque eu trabalho na igreja não, mas eu vejo o trabalho na igreja como serviço. Serviço não da igreja, mas da obra de Deus. Entendeu? A gente tem muito zelo com tudo isso. A gente sabe como é difícil. Cris está aqui, Rebeca que está na frente do departamento. Como é difícil conseguir as coisas. Samuel que está com a gente há longo tempo aí, a gente lutando. Caleb nem se fala, que a Caleb a gente se junta ali, se dá os braços e vai atrás de conseguir as coisas. Quando a gente consegue uma coisa, a gente fica muito feliz por ter conseguido. Entendeu? Então zele pelas coisas que tem aqui. Vamos lá? Outra coisa, né? Não faça isso aqui, ó. Né? Vocês veem os cantores por aí fazendo isso, pessoal, mas o microfone do cantor, ele é adaptado para aquilo. O técnico de áudio, ele fez todo o esquema sonoro para trabalhar com aquele microfone daquele jeito. E não é qualquer microfone não, viu? O microfonezinho, não vou citar o nome dos cantores, mas das principais bandas que tem fora aqui, o microfonezinho dele é R$100 mil. Ok? Com a basezinha, com um botãozinho aqui. Já viram o botãozinho que você aperta aqui e fala com a banda e multa? Pronto, aquele microfonezinho ali é R$100 mil, com um microfone digital, tem que ter uma antena especial e tudo mais. Entendeu? Então, não faça isso no seu microfone. Vamos lá, Caleb, porque eu tenho que falar sobre passagem de som. Microfonia, pessoal, microfonia. Quando acontece uma microfonia na igreja, assim, ó, prepara os ouvidos. O que é que vocês fazem? Vai lá, Caleb. O que é que vocês fazem? Todo mundo, de uma vez só, faz assim, ó. Lá para trás. Né? E a culpa é do Panda. Pessoal, deixa eu explicar para vocês o que é microfonia. O microfone que vocês têm, ele capta a onda sonora, não é isso? Se ele capta a onda sonora e a onda volta para dentro dele, está realimentando, está alimentando novamente. E isso é o que vai causar microfonia. Então, por isso, a gente nunca pode colocar um microfone na frente de uma caixa. Ok? Então, você posiciona, como o nosso microfone é cardioide, ele vai isolar o quê? Aqui atrás. Então, eu posso baixar ele aqui, ó. Vou orar perto da caixa. Deus, Pai Todo-Poderoso, aleluia, irmão. Estou orando aqui perto da caixa. Está dando microfonia? Não, porque eu não estou realimentando. Ele é cardioide, ele está isolando tudo aqui atrás. Agora, se eu vir a cápsula para o microfone, ou para a caixa, melhor falando, game over. Então, a microfonia, quando acontecer, preste atenção no seguinte: onde é que está meu microfone? Onde é que eu estou posicionado em relação ao retorno? Tá certo? E você que está com o microfone na mão, você vai evitar a microfonia. E se der, você vai acabar com ela e eu não vou precisar multar ninguém. Porque quando o Márcio está aqui com 14 vocais aqui em cima, eu não tenho como saber de onde vem. O que é que eu saio? Sai multando de um por um até acabar. Aí às vezes, eu não estou me escutando. Por quê? Porque simplesmente dá uma microfonia porque a irmãzinha estava orando, aleluia. Foi, né? E esqueceu e baixou. Algumas pessoas têm uma estratégia que eu acho até interessante. Agora, por favor, não esqueça disso, porque senão vocês me deixam doido também. Às vezes vocês desligam e começam a cantar e esquece de ligar. E eu já teve uns 2 episódios aqui na igreja que eu vi, que o abençoado ou abençoada, não vou citar nome, desligou o microfone. O que quis? E eu vim lá atrás, tem um microfone, tá pegando. Não, tá tranquilo, tá de boa. E tava com o microfone desligado, porque estava inseguro na música. E eu pensando que era problema em quê? No microfone. E eu correndo atrás para saber o que era, e o microfone não tá pegando não. Entendeu? Não foi só Sara não, teve outras pessoas também. Foi só Sara não.
Né? Quem sabe aí, ó. Exato, eu vi, vou atrás. Pessoal, lá atrás eu escuto cada um de vocês. Eu escuto cada afinada e desafinada que vocês dão. Eu escuto cada microfone. Eu, para saber quem é quem, eu tenho um botãozinho aqui, ó, no tablet, certo? Que é da mesa de som, que tem o nome solo. Quando eu aperto isso aqui vem só para o meu fone de ouvido. E eu saio solando vocês, que eu tenho que saber quem está cantando e quem não está. Quem está afinado, quem não está, para poder organizar as coisas. Então, os outros não escutam, mas eu escuto tudo. Beleza? Eu escuto para os corais, até o que vocês conversam lá em cima. Porque esses microfones aqui captam tudo. Eu escuto tudo. Eu escuto tudo, Não, lógico, pessoal, lógico que eu não fico fazendo isso direto, pessoal. Minha função, ó, preste atenção. Oi? Se quiser eu gravo. Eu sei. Eu entendi. Vamos lá. Entendi. Eu entendi. Pessoal, eu escuto tudo de um por um, porque assim, às vezes vocês podem perguntar, porque a live até, foi bom você estar na live, porque a live não está tão legal, por que isso, por que aquilo outro. Eu fico sozinho para passar o som com os meninos, que a gente vai falar de passagem de som, eu tenho 10 minutos para falar sobre isso. Eu tenho que fazer o som da igreja, e quando dá tempo eu faço da live. Por que quando dá tempo? Porque o pastor André disse, foque na igreja. Ok? Então é a determinação do pastor André. Então da live, quando eu estou ali, que já passou tudo direitinho, eu vou lá, escuto, tento organizar, certo? Mas aí assim, são muitas demandas para uma pessoa só num período de culto. Tem hora que eu fico aqui, a Raíssa fica dizendo, tá no crossfit, que é para lá, para cá, resolvendo coisa, tá certo? Mas vamos lá, Caleb, porque eu quero falar de passagem de som agora. Pessoal, passagem de som. O que é uma passagem de som, pessoal? Passagem de som não é ensaio. Ok? Primeira coisa, passagem de som não é ensaio. Passagem de som é para você observar tudo aquilo que você preparou durante a semana, como o Samia falou, que você já estudou, que você já verificou seus cabos, você já verificou seu instrumento, você já afinou ele bonitinho, e você vai chegar aqui, vai plugar, e eu vou lhe ajudar a você se escutar direitinho e organizar tudo. Entendeu? Volta lá, Caleb. Então você vai ter a montagem, né, da equipe técnica, você vai ter a verificação de sinal. Pessoal, isso é muito importante, principalmente para os instrumentistas. E para quem faz parte de corais, isso é muito importante com a questão do playback. Ok? Chegar antes. Por quê? Às vezes eu estou lá atrás, você chegou lá, deixou um playback lá. Eu lá sei que altura está esse playback. Tem uns playback que parece que tiraram de disco. É ou não é? É. E tem uns playback que vem estourando, que parece que a gravadora mandou o CDzinho bonitinho ali para a pessoa. Aí quando chega aqui, sobe aqui, aí fica, sobe, desce, né? Fica morto-vivo. Não, pessoal, isso tudo pode ser resolvido numa passagem de som, na checagem de sinal. Você chega mais cedo, deixa o seu CDzinho, o CD não tem mais não, né? Pendrive, MP3, com o menino da mídia lá, Caleb, o menino da mídia. Ele vai soltar o playback, como muitas vezes Marcelo diz, tá chegando, testa aí, Panda, para ver se tá legal. Eu tô vindo aqui em cima, porque muitas vezes a pessoa não vem, e olha o sinal que está chegando. Aí eu equilibro o sinal e fica tudo primeirinha. Ok? Para os meninos que são instrumentistas, tenham cuidado com o sinal dos instrumentos de vocês, pessoal. A passagem de som é a hora de você escutar o seu instrumento e tirar e organizar todo o seu som. Se você faz isso aqui, preste atenção, estou passando o som. Tá bem legalzinho aqui. Começou a banda, você não está se escutando. Se você faz isso aqui, aumentei todo. Eu estou me escutando. Mas só que você, quando faz esse movimento, você aumenta seu volume para todos os lugares. Esse volume vai mais alto para a live. Esse volume vai mais alto para o fone dos meninos que estão tocando. Esse som vai mais alto para o retorno. Esse som vai mais alto para o PA. E lá vai eu. O que é que acontece aqui, pessoal? No programa, no software, há uma coisa que chama de clipagem. O som vem alto demais. E se o som vier alto demais, o que é que acontece? Queima o canal da mesa.
E eu tenho que controlar esse som. Um cavalo brabo que eu estou tentando controlar. Então eu vou baixar na estrutura de ganho geral. Ok? Eu não vou deixar ficar clipando. Porque senão eu vou danificar meu equipamento. E Deus sabe como a gente sofreu para conseguir esse equipamento. Entendeu? Então eu não vou deixar clipar. Eu vou baixar seu instrumento. Aí você vai dizer, eu não me escutei. Por quê? Porque tudo isso era para ser ajustado na passagem de som. Na passagem de som você tem que passar o som tal qual você vai tocar. Nem mais nem menos. Passou o som, não mexe. Não mexe. Por quê, pessoal? A gente já viu que o que interfere no som, o nosso ouvido interfere no som, tá certo? A questão, né, de você ser mais velho, mais novo, que as ondas sonoras batendo interferem no som e também a temperatura. Se está mais quente, as ondas sonoras, o que é que acontece? A onda sonora se propaga pelo ar. Vai viajando na minha mente aqui, ó. A onda sonora se propaga pelo ar. Quando o ar está quente, as partículas de ar estão distantes uma das outras. Então o som para chegar lá atrás demora mais porque as partículas estão distantes. Se o dia está mais frio com o ar-condicionado ligado, as partículas se juntam. Então o som vai chegar mais rápido. Isso vai dar diferença no que você tocou à tarde para o que você tocou à noite. Deu para entender? O pessoal diz, né? Várias vezes eu já escutei, Panda, por que tu não salva o preset aqui da banda e deixa pronto? Eu posso salvar, mas o som vai estar diferente. Vocês têm que criar uma cultura de grupos de louvor, ou de geral, ou de corais, de chegar um pouco mais cedo, passar o playback, passar as músicas, tá certo? Pelo menos uma música, ajustar tudo antes. Porque ali 15, 20 minutos antes vai estar quase igual o que você vai tocar na hora. Tá certo? Bandas do mundo vão à tarde e passam 2, 3 horas passando o som completo para ir de noite tocar e já chega lá. E ainda tem que ir a primeira e segunda música, normalmente são aberturas. Que é para o cara lá ver como é sentir o ambiente e fazer a reorganização final. Passou da terceira música, você não vê o técnico de som mexendo na mesa. Porque ele já fez tudo que tinha para fazer. Eu não tenho que estar feito doido ali na hora do louvor, não. É o pior que tem quando a galera não passa som, eu tenho que ficar lá tentando equilibrar a frequência na hora do louvor. Isso é um pesadelo para mim. Quando acaba o culto ali, eu estou esgotado. Tem dia que eu chego em casa e digo, mozinho, ó, deixa eu 40 minutos quietinho ali no meu quarto, sem fazer nada. Porque minha mente não é físico, é mental. Eu tenho que estar trabalhando dessa forma. Vai lá, Caleb, para a gente terminar. Ó, ajuste do som no palco. Observe onde é que você está. Observe a posição dos monitores. Observe onde você vai ficar. Se a altura está adequada ou não. Passa, Caleb, por favor. Ó, ajuste do som para o público, que eu tenho que fazer. Alguns irmãos às vezes chegam e dizem, Panda, está muito alto, Panda, está muito alto. Quando chega aqui de 5h30, eu estou passando som com o pessoal. Mas tem que estar alto mesmo, porque eu tenho que passar do jeito que vai ser no culto. Se eu passar baixo, quando for na hora da dinâmica, vai dar diferença. Quantidade de pessoas, o ar-condicionado influencia. Ligam as cortinas de ar, que faz um ruído de fundo enorme. Não sei se vocês já viram essas cortinas ligadas aqui. É o horror. Sai na live essas cortinas, para você ter noção. Entendeu? Então é muita coisa, muita variável. Pode falar. É mais opacozinho, mais médio agudo. Por quê? Porque como está frio, certo? Eu falei o quê? Que o frio vai reto, né? E vai mais rápido. Olha o que é que acontece. Olha a posição das nossas caixas. Elas estão onde? Em cima. Se elas estão lá em cima, tem alguma posicionada para vocês? Não. O som vai direto, né? Mais frio à noite. Vai bater lá atrás, você só escuta a reverberação. Se essas caixas estivessem posicionadas para vocês, vocês iam escutar bem mais nítido as coisas. Certo? Então tem isso, essa diferença existe. Quer ver uma coisa que eu quase endoideci aqui? Vocês vão pensar que é besteira. Quando pintaram a igreja. Quando pintaram a igreja ficou com som de lata, que não foi brincadeira. Eu digo, meu irmão. E eu corri para um lado e para o outro, de que fizeram nessas paredes. Aí eu falei com o pintor, ele disse, foram 3 mãos de massa. Uma massa acrílica, dura. Então começou a reverberar frequência média com força. Entendeu? Vamos lá, Caleb, que eu tenho 2 minutos para terminar. Vamos lá. Na passagem de som, você executa trechos da música com a banda. Não é a música toda, não é um ensaio. Eita, vamos ver aqui, eita, eu estou errando isso, vamos passar isso aqui? Isso aí é ensaio, isso aí é em casa, isso é estudo prévio.
Vamos passar aqui só o início aqui da música, ver aqui como é que tá a entrada do baixo, a entrada da bateria, a entrada disso. Vamos lá, puf, pronto, fez, beleza, tranquilo, acabou-se. Passagem de som é isso, não é ensaio. Tem muita gente que pensa passagem de som é ensaio. Panda, abra aí, Panda, que eu estou com dúvida nessa nota. Aí vai lá, eita, vamos aqui, fazer as vozes aqui, é essa voz, ó. Pá, 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 né? Vai lá. Não é hora, pessoal, não é hora. Samia falou muito bem sobre isso. A hora que a gente chega aqui é hora de adoração. Você já tem que estar preparado. Ok? Isso é instrumento, isso é vocal, isso é tudo. Tudo que ela falou não foi direcionado apenas para a voz, foi para todos que fazem parte do louvor. Vem ministrar na casa de Deus, se prepara. Observa os cabos em casa. Se só tem um cabo, compra outro, deixa de reserva, porque se der problema você tem. Configura tudo antes, porque na hora, infelizmente, não tem o que fazer não. Ok? Vamos lá, Caleb? Ui. Eu lhe entendo, entendeu? Mas na terça-feira é um dia de semana. É um dia de trabalho. Não, é importante, com certeza. Você alinhar tudo, deixar tudo alinhadozinho. É outra vibe quando a gente passa o som para quando não passa o som. Até questão de microfone. Você vai cantar, você pegou seu microfone. Eu até deixo com vocês o microfone dos solos às vezes. Né? Porque eu digo, ó, se já passou, fica com ele aí, que já está prontinho, já vai. Beleza? Vamos lá, Caleb, para terminar. Monitores, eu já falei, né? O monitor não se move, viu, pessoal? Ele é fixo, quem tem que se mover são vocês. Ok? Então, diante disso aqui, você tem que ir para um lado, ir para o outro, para frente, para trás, ou então posicionar ele da forma adequada. Muitas vezes no coral a gente tem problemas com isso, com posicionamento de monitor. Por quê? Porque lá para trás é apenas um monitor ali. E quem estiver perto se escuta e quem não estiver não se escuta. É bem simples o sistema. Ok? Como se resolver isso? Comprando mais monitores. É tranquilo, entendeu? Não tem muito o que fazer. Se eu aumento o volume, reverbera muito, pessoal. Essas caixas de aqui, elas são potentes. Tem hora que eu aumento tanto o volume aqui, que lá de trás eu escuto mais a caixa de retorno do que as caixas de cima. Entendeu? Porque tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que pedem muito volume, pessoas que não pedem. Bora, Caleb, que já acabou o tempo, Caleb, vai lá. Sim, monitor in ear. O que é um monitor in ear? Certo? Essa é a solução para todos os problemas dos músicos. É um monitor que você coloca uma caixinha de som no seu ouvido. Você vai botar o seu fonezinho de ouvido lindo e maravilhoso. Beleza? E dali você pode fazer o som do jeito que você quiser. Bota bateria, tira bateria, bota teclado, tira teclado, bota VS, tira VS, faz o que você quiser. É o que os músicos usam. Tá certo? Para os vocais nós temos 3 apenas na igreja. Depois a gente pode comprar mais, mas a gente só tem 3. Tá certo? Raíssa usa com frequência, né? Algumas pessoas da mocidade lá em cima estão usando, né? Quando tem um culto da mocidade e tudo mais. Mas é interessante porque esse monitor, você vai adequar ele, você pode se movimentar. Que aí o sonzinho vai para onde você estiver. Tá certo? É um fonezinho de ouvido que você coloca no aparelhozinho e você pode seguir, ficar à vontade. Se ficar surdo é só você. Não precisa aumentar o retorno. Vamos lá, Caleb? Pode passar. Pronto, conclusão. Ficou pequeno, era para eu ter aumentado mais, mas vamos lá, né? Conhecimento é poder. Beleza? Como diria Michel de Foucault, saber é poder. Né? Tem que falar, né, do cara. O cara não fala do cara. Vamos lá, né? Então você tem que entender, né, os fundamentos do som. Muita coisa que acontece, não sou eu, certo? É a ondinha sonora, seu ouvidinho e tudo mais. Vai lá, Caleb, mantém lá que eu vou terminar agora. A microfonia, você pode evitar, certo? Não é o som em si, é a forma que você se posiciona diante do som. Ok? Se tiver uma caixa, eu botar um microfone na frente de uma caixa, vai gerar microfonia. Então vai para o lado, vai para o outro, se adequa, né? Potência vocal, tudo mais, certo? Monitores eficientes, saiba onde está posicionado, fique próximo deles, seja amiguinho deles, certo? Bem pertinho, principalmente do ouvido, para você se escutar. Ok? E prática constante, pessoal. Tudo isso que eu falei para vocês têm que colocar em prática, tá certo?
Observe o microfone, observe os monitores, passagem de som, chegue cedinho. A gente tem as horas marcadas que Cristo, né, determinou e tudo mais. E a gente está aqui apenas para tentar auxiliar o máximo possível vocês naquilo que vocês já fazem. Não vejam, não olhem para nós da equipe quando a gente cobra alguma coisa como, sei lá, com maus olhos ou com raiva ou qualquer coisa do tipo. Tudo que a gente age, principalmente eu ali no som, eu sou liderado por Cris, que é do louvor, e eu sou funcionário da igreja. Então eu tenho um pessoal por trás de mim que exige algumas coisas, que eu não posso simplesmente fazer do jeito que vocês muitas vezes querem. Às vezes o pessoal chega para mim, Panda, vai ter um casamento, eu quero que tu venha. Eu digo, não é assim não, calma. Vá falar com o patrimônio, agende na secretaria da igreja, eles me comunicam e eu venho. Não é simples? E a gente está aqui para ajudar, pessoal. Pode falar, Raíssa. O quê? Exato. Exato, porque teve uma vez que a gente colocou aqui em cima, a Raíssa pediu guitarra, teclado, pediu tudo. Aí foi lá em cima, que na ceia fica 2 retornos lá em cima. E o pastor disse, está muito alto, baixa tudo. Aí eu disse, que Raíssa para cantar. Mas o pastor é que manda. Então a gente baixa. Né? Da outra vez, Caio foi ficar ali em cima, perto do púlpito para cantar. O pastor disse, não, aqui é muito tumultuado, não pode. Beleza, peguei, desci Caio para cá. E assim a gente vai fazendo. Entendam, se você me pediu e eu não fiz, não foi porque eu não quis. Tá certo? A gente tem uma diretoria, tem uma demanda, tem tudo. O que eu puder fazer, pode acreditar que eu vou fazer para ajudar vocês. Mas para isso, agendem e cheguem cedo. Eu sou um cara bem sistemático, quem me conhece há muito tempo sabe disso. Se agendou, marcou comigo, eu venho, faço tudo bonitinho, organizadozinho, bem legalzinho, ainda sou legalzinho e trago até balinha para vocês. Vai lá. Muito, com certeza. É assim, né? Cris determinou, só para terminar, que os grupos de louvores devem mandar para nós, né, que somos da técnica, tanto o input list, que é o que vai utilizar, quanto o set list, que são as músicas que vão cantar. Por que isso? Isso já agiliza, pessoal. Às vezes eu chego aqui na igreja, eu ligo normalmente 6 microfones, e chega uma galera pedindo 8, em cima da hora. Chega uma galera pedindo 3 violões, 2 baixos, 2 baterias, né? A gente tem isso tudo? Tem. Nós temos recurso em nossa igreja. Qual é o problema? Avisar com antecedência. Avisou com antecedência, a gente sabe, já fica consciente, já chega que vai estar tudo arrumadinho, bonitinho. Entendeu? Agora, se não avisa em cima da hora, aí por que muitas vezes eu faço cara feia? Porque dá para se evitar. E já foi conversado com todos os líderes de vocês. Não uma vez, várias vezes. Então, se você não faz, eu só entendo 2 coisas. Ou seu líder não lhe passou a informação, ou você está sendo rebelde. Aí eu fico um pouquinho assim, né, carinha feia. Porque eu digo, ou o líder dele não está passando a informação, ou então aconteceu algum problema. Pessoal, deu para aprender alguma coisa? Cadê a Adriana? A Adriana já foi embora ou dormiu? Teve que ir, né? Eu ia perguntar para ele se ele entendeu alguma coisa. Mas deu para entender? Deus vai entender, né? Graças a Deus. Toma, Cris, que eu já passei 6 minutos ali. Vamos para casa. Valeu, Panda.